Prontinho, a gravação começou. Eu vou falar hoje sobre daimonologia hermética. Esse termo daimonologia hermética não foi inventado por mim. Gostaria que tivesse sido, mas não foi. Ele é utilizado por outros estudiosos de hermetismo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aqui no Brasil, quem mais fala sobre isso é o David Pessoa de Lira, o Davi Pessoa de Lira, um autor que eu recomendo fortemente que vocês leiam o material dele, embora ele seja pouquíssimo conhecido. Ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco e ele dá um curso lá de História do Hermetismo, que é bem bacana. Eu vou falar um pouco sobre a história do hermetismo. Não é o tema da aula, não quero me segurar falando da história do hermetismo, mas vou passar por ela só para poder a gente ter uma noção básica do que eu estou falando, tá bem? Eu escrevi aqui um guiazinho para me orientar, para não me perder. Eu vou começar dizendo o seguinte: o hermetismo encontra um conjunto de obras que é atrelado à figura de Hermes Trismegisto. E quando eu falo de hermetismo, estou falando das obras atribuídas a Hermes Trismegisto, especificamente. Essas obras elas só surgem por volta do século I e o século IV, depois de Cristo. Não é uma obra que o hermetismo ele não é um sistema, uma doutrina, uma obra, o que quer que seja, que tem uma antiguidade bizarra diante das pirâmides. Quando a gente fala de hermetismo historicamente mesmo, hermetismo real, hermetismo histórico. Existem algumas discussões no meio acadêmico de que, na verdade, o hermetismo é do século I antes de Cristo. Mas, de qualquer modo, ele está ali entre um século antes de Cristo e 4 séculos depois. Não muito diferente disso. A fonte linguística do material hermético são 3. Grego, que é a maioria dos textos foram escritos originalmente em grego. Copta, que é a língua egípcia escrita a partir do alfabeto grego. E latim. Anterior a isso, esse período século I, século IV, você não tem nenhuma documentação que aponte um texto hermético anterior a isso. Você não tem nenhuma documentação histórica de alguém falando sobre hermetismo anterior a isso, ou o nome de Hermes Trismegisto anterior a isso. Então, hermetismo, enquanto termo, e o nome Hermes Trismegisto era totalmente desconhecido antes desse período, de modo que não existe nada que você possa usar para sustentar que o hermetismo possui uma antiguidade inenarrável que dá origem a tudo e etc. Então, o hermetismo, só repetindo, ele está ali entre o século I a.C. e século IV depois de Cristo, sendo que a maioria dos textos é datada do século I depois de Cristo. Porém, é muito comum nós vermos nas redes sociais essa atribuição de que o hermetismo, Hermes Trismegisto foi professor de Abraão, foi o mestre de Abraão. Hermes Trismegisto ele ensinou todo mundo a fabricar pirâmide. Hermes Trismegisto era um atlante que viajava numa nave espacial, etc. Nessa palestra, esses mitos e essas ficções eu não vou abordar como verídicas, tá bem? São boatos, a maioria desses boatos, não todos, mas uma grande parte, criado por Marcílio Fitino, no século XV. E acabou sendo uma fake news que foi adotada como verdade. Considera-se como hermetismo tradicional, que é essa pauta da palestra, o conjunto de obras em estilo dialogado atribuído a Hermes Trismegisto no período que eu propus anteriormente e que possuem o próprio Hermes Trismegisto como personagem ou que cita a existência dele nos escritos. Todos os textos que são realmente atribuídos a Hermes Trismegisto são diálogos, uma conversa entre personagens, em que Hermes é autor do diálogo, ele aparece no diálogo como personagem e autor, ou é um diálogo entre duas entidades ou duas pessoas diferentes que citam a existência dele no diálogo. São esses textos que são considerados como hermetismo tradicional. Textos que não possuem essa característica normalmente não são considerados canônicos, tá bem? Lembrando, esses textos têm que estar dentro desse recorte histórico do século I a.C. e do século IV depois de Cristo. Além dessas características, para ser considerado hermetismo,
ele tem que respeitar uma linha de pensamento que prega uma cosmogonia, ou seja, o nascimento do mundo, o nascimento do homem e o nascimento dos deuses, uma cosmogonia, uma teogonia e uma antropogonia. O texto, para ser considerado hermético, ele tem que seguir uma linha nesse sentido. Ele tem que ser um texto que fala de um culto a um Deus primeiro. O texto hermético tradicional, ao contrário do que se ensina em rede social, todos os textos herméticos tradicionais, não tem um que escape. Ele defende uma ideia religiosa de culto a uma divindade. Essa ideia de culto à divindade dentro do hermetismo só se perde lá para a Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Até então, o hermetismo ele circula em torno de um culto a uma divindade, a um Deus, que não é o Deus cristão, que não é o Deus de Abraão, tá bem? E, principalmente, todos os textos herméticos precisam convergir para a construção de um homem que descobre uma faculdade, uma capacidade de aprender sobre o divino, de participar do divino e de se tornar divino também. É o que a gente vai chamar de apoteose, de purificação, de soteriologia, né? Um dos termos que a gente usa no meio tradicional. Essa faculdade que o ser humano precisa adquirir, segundo a literatura hermética, para conhecer o divino e tornar a si mesmo divino também, ela é chamada de nous. Não existe uma tradução correta para a palavra nous no português. E isso causa muitos problemas, porque algumas editoras traduzem nous para mente, algumas editoras traduzem nous para pensamento, e algumas editoras traduzem nous para inteligência. Nenhuma dessas três palavras dão conta do significado do termo grego nous, que aparece no original. E por que não dão conta? Porque quando se fala nous, não se fala de pensamento, ou de mente, ou de inteligência no sentido ordinário. Não é imaginar coisas, não é mentalizar coisas. O termo ele não é utilizado com essa finalidade na obra tradicional. É uma faculdade do homem perceber de maneira intuitiva, imediata, a participação do divino em si mesmo e no mundo. Experimentativa mesmo. A faculdade noética é uma faculdade experimentativa, da sensação extracorpórea, da sensação superior. Tá? Não é uma mentalização que você faz, não é um raciocínio, não é uma imaginação, não é mentalizar dinheiro para ficar rico. Isso não tem nada a ver com o hermetismo do ponto de vista tradicional. E isso surge por esse erro de tradução da palavra nous nos autores modernos. Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre isso. Vamos lá. Para realmente se entender o hermetismo, deve-se atentar para o fato de que há nessa doutrina a crença de uma faculdade humana que está em muitos adormecida. Embora o nous ele seja uma faculdade que todos possam, em algum momento da vida, acessar, possuir, direcionar para uso, direcionar para uso, nem todos os seres humanos conseguem fazer isso. Todos têm a possibilidade de fazer, mas nem todos fazem. Nem todos acessam essa faculdade. Os que acessam essa faculdade, eles são chamados de seres humanos noéticos, de seres humanos ontos, ou essencial no português, ou de ser humano teleios, né? Antropos teleios, que é o ser humano perfeito. Que para o hermetismo é uma minoria. Poucos conseguem, dentro da doutrina hermética, alcançar essa faculdade, essa inteligência, essa mente, que lhe permite, o termo correto é nous, tá? Vamos sempre tentar usar o termo correto, que lhe permite conhecer a divindade em si mesmo e acima de si. É através do nous, através dessa faculdade que conhecemos os deuses, é através dele que conhecemos os espíritos, que conhecemos o bem, e somente desse nous, podemos conhecer a verdade e a Deus. Então, a verdade, as coisas espirituais e a divindade só são alcançadas através do nous dentro da doutrina hermética. Tá bem? Não é pela imaginação, não é pela leitura. Você pode ler 30 bilhões de livros.
Se você não alcança essa faculdade de conhecimento superior também, você não alcança o conhecimento da verdade, do bem de Deus. O hermetismo, ao contrário também do que muito se prega nas redes sociais, ele acredita e defende a existência de uma verdade. A ideia de meia-verdade, a ideia de não existem verdades, tudo é verdadeiro, tudo é meia-verdade, no hermetismo tradicional, ela não só não existe, como existe na literatura hermética uma defesa longa sobre a ideia de verdade que deve ser alcançada. E essa verdade que deve ser alcançada, segundo o hermetismo, só pode ser alcançada pelo iniciado na doutrina ou o iniciado na espiritualidade, melhor dizendo. Só o homem ou a mulher que foi iniciado na espiritualidade, ou seja, aquele que consegue acessar a faculdade do nous, pode conhecer a verdade. Porque a verdade no hermetismo ela não tem um sentido racional, ela não tem um sentido lógico, ela não tem um sentido linguístico. Ela está acima disso, e essa verdade seria a fonte de todo o conhecimento humano, inclusive de todas as religiões. O processo iniciático no hermetismo é também um processo de purificação. Iniciar-se no hermetismo implica em purificar-se. Por quê? Porque através da iniciação hermética nos limpamos de todas as opiniões acerca de quem somos, nos limpamos das opiniões sobre o mundo, nos limpamos das opiniões sobre os outros e opiniões sobre o divino. Nos purificamos de tudo aquilo que é não verdadeiro, de tudo aquilo que é apenas opinião. Não confundir opinião com conhecimento. O hermetismo é um problema. Após a limpeza da opinião, segundo o hermetismo, nos tornamos aptos a conhecer a verdade, que não é dizível, pois essa verdade transcende a linguagem. Tá? Então, essa verdade na qual o hermetismo defende e acredita não é uma verdade que pode ser pregada pela palavra, tá bem? Mas é uma verdade que é acessada e experimentada pelo iniciado. E que esse iniciado ele não passa aos outros, não porque há uma proibição institucional, não porque há uma proibição no sentido de que é imoral passar esse conhecimento, mas porque esse conhecimento ele não pode ser dito pela sua própria natureza, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser vivido. No contexto do hermetismo, a iniciação não pode ser confundida com o processo iniciático dos clubes sociais e esotéricos da modernidade. Ser iniciado no hermetismo não quer dizer que você se ajoelhou na frente de alguém e essa pessoa botou uma espadinha no seu ombro. Iniciação no hermetismo não tem a ver com isso. Iniciação no hermetismo não é você entrar numa piscina de plástico, alguém te mergulhar e dizer, agora você está iniciado. Iniciação no hermetismo não é botar você para beber vinho num cálice chique e dizer que você está iniciado. Bem? A palavra iniciação no hermetismo não tem nada a ver com a ideia de iniciação num clube, num grupo e etc. No hermetismo, a iniciação ela não é um título. Não é algo que pode ser dado por um mestre ou por uma instituição. A iniciação só é alcançada pelo indivíduo que acessa o seu eu essencial através da sua relação com o agatodaimon, através da sua relação com o divino. Então, o indivíduo só é iniciado no hermetismo a partir de uma relação dele com uma entidade divina, que o hermetismo vai chamar de agatodaimon, ou que vai chamar de nous em algumas passagens, ou que vai chamar de luz em algumas passagens. A gente vai falar um pouquinho desse agatodaimon mais tarde. Mas essa iniciação, ela se dá pelo contato com a divindade, ela não se dá por um título, nem por uma outorga de um grupo, de um clube, de uma pessoa e etc. Tendo explicado isso, eu vou ao que me interessa, que é falar um pouquinho sobre os daimons. A palavra daimon, no meio religioso e no meio esotérico, ela é um problema. Ela é um problema na medida em que ela é polissêmica. É muito comum ser utilizada em textos, em conversações, em grupos, mas não é porque ela é uma palavra comum ao ser usada que todos compreendem a palavra como tendo o mesmo significado. Então, quando eu falo de daimon, alguém ligado à Goécia vai ter uma compreensão, alguém ligado à cultura hermética vai ter uma outra compreensão,
Alguém ligado à cultura grega vai ter uma outra compreensão. Alguém ligado à cultura judaico-cristã vai ter uma outra compreensão, sendo a mesma palavra. E para que a gente possa saber do que eu estou falando quando eu falo de daimon, eu deixo claro que o termo usado no hermetismo para se referir aos daimons não deve ser visto na perspectiva medieval, não deve ser visto na perspectiva judaico-cristã, não deve ser visto na perspectiva satanista ou luciferiana, nem deve ser visto na perspectiva da Goécia e coisas semelhantes, tá bem? A palavra é a mesma, mas o significado é diferente. E qual é a origem da palavra daimon? Vocês vão receber um texto com todas essas informações que eu estou dando aqui na palestra no final, tá bem? A palavra daimon, ela deriva de outros termos gregos. Ela não é uma palavra que surge de si mesma, ela surge de outros termos gregos. E os termos são daio, daiomai e dainime. Daio significa dividir, daiomai significa distribuir e dainime significa destinar. A origem da palavra daimon vem de dividir, distribuir e destinar. De modo que esse termo ele foi empregado originalmente pelos gregos para se referir a qualquer entidade com o poder de estabelecer, guiar ou modificar o destino do homem. Então, o que são os daimons no contexto original, no contexto tradicional? Qualquer entidade capaz de estabelecer, guiar ou modificar o destino dos homens. Não importa se é uma entidade boazinha, malvadinha, de luz, de sombra, verde, azul, amarela, não interessa. Qualquer entidade capaz de orientar, estabelecer ou modificar o destino dos homens era chamado pelos gregos de daimon. E essa perspectiva grega tradicional é também a mesma perspectiva do corpus hermético. O corpus hermético ele mantém o sentido original e tradicional da palavra daimon. Tá bem? Daimon, no hermetismo, pode ser entendido também como um termo genérico para se referir a qualquer entidade sobrenatural que não seja o primeiro Deus. Todas as entidades sobrenaturais que não seja o Deus primeiro, no hermetismo, são chamadas de daimons. Todas são chamadas de daimons, sem exceção. Eu incluo aqui o espírito dos mortos. Se a gente for levar para a cultura grega, seriam os espíritos dos mortos, as ninfas, os faunos, os elementais, tudo isso, tradicionalmente, seria englobado na palavra daimon, na origem da palavra, na origem das tradições em que a palavra surge, tá bem? O corpus hermético ele mantém essa ideia, inclusive. Ele não desvia dela, ele se mantém fiel a ela. Quando eu falo que Deus não é um daimon, eu tenho que deixar muito claro que o Deus que o hermetismo fala não é o Deus de Abraão, não é o Deus do judaísmo, não é o Deus do cristianismo. Isso tem que ficar muito, muito claro, tá bem? É um Deus que é próprio do hermetismo, que tem características que não são iguais ao Deus das religiões abraâmicas. Uma outra forma de entender os daimons no hermetismo é os vendo como trabalhadores e, ao mesmo tempo, ferramentas do funcionamento da realidade. Para o hermetismo, tudo está repleto de daimons. Para o hermetismo, não existe essa ideia de que eu vivo no mundo material e os daimons vivam no universo paralelo, Deus lá fazendo sabe o quê, que são evocados quando alguém os chama. Para o hermetismo, todos os lugares estão repletos de daimon. Porque a realidade, para o hermetismo, a realidade do ponto de vista físico, material, é construído pelos daimons, tem sua manutenção nos daimons, e muitas coisas que fazem parte da realidade são os próprios daimons. E exemplos não faltam para poder falar sobre isso. Por exemplo, se existe combustão na natureza, o hermetismo ele compreende que tem um daimon responsável pelo fenômeno da combustão. Então, pôr fogo em alguma coisa, automaticamente se compreende que é esse daimon trabalhando para que a combustão aconteça.
Se eu sinto um medo de um inimigo, de um animal, de ficar em lugares altos, esse medo para o hermetismo ele também é um daimon. E eu só sinto medo porque esse daimon existe e exerce sua atividade, a sua função, a sua energia sobre mim. Se alguém morre e esse corpo ele dissolve na natureza, a dissolução também causada do corpo é causada por um daimon voltado à morte e à degradação. Então, tudo que acontece no mundo, do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual, o hermetismo é causado por daimons ou é uma manifestação do próprio daimon. E isso tem que ficar muito claro, porque isso vai diferenciar a noção de daimon no hermetismo dos sistemas posteriores. Um outro ponto. Os daimons no hermetismo, eles não são bons nem maus. Eles não podem ser vistos de um ponto de vista ético, de um ponto de vista moral. Tá bem? Isso é um daimon do bem, isso é um daimon do mal. Os daimons, eles são simplesmente daimons no hermetismo. Eles agem conforme a atividade que lhe é própria. O medo, que no hermetismo ele vai ser chamado de phobos, que é o daimon que causa o medo, ele não é um daimon mau porque ele causa medo nas pessoas. E por não ser mal, tampouco ele não é bom. Ele apenas exerce a própria natureza no mundo e ele é necessário, como todos os daimons, para que o mundo e a realidade exista tal como existe. Isso também é um ponto que precisa ficar muito claro quando se pensa sobre daimon no hermetismo. Um grande problema para se falar em daimonologia hermética, principalmente com as traduções no português do Brasil, é que, apesar do corpus hermético, do Logos Teleios e do Coricosmos apresentarem diversos daimons no texto, falar sobre diversos daimons, esses daimons eles permanecem desconhecidos e passam despercebidos porque os tradutores traduzem o nome do daimon para um termo correlato da língua portuguesa, reduzindo o daimon, que é uma entidade, a um conceito. E isso faz com que muita gente pense que não existem daimons no hermetismo. Como eu dei o exemplo de Phobos, que é um daimon ligado ao medo, ao pavor, etc. Quando você pega a tradução na língua portuguesa, eles tiram o nome do daimon e colocam o nome medo. E o leitor não compreende que ele está se referindo não só ao medo enquanto um sentimento, um conceito, mas principalmente ao medo como uma entidade. O material que eu vou passar a vocês no final dessa discussão, por e-mail, ele vai ter várias citações no português e no grego, com notas de rodapé explicativas sobre isso, para vocês verem no próprio corpus hermético, no próprio texto hermético, que esses nomes eles não são meros conceitos, eles não são meras sensações, são também entidades, tá bem? O hermetismo ele é uma doutrina que a gente pode chamar de animista, ou seja, ele acredita que tudo é vivo, ele acredita que tudo tem alma, ele acredita que tudo possui um espírito, vamos dizer assim. E compreende que existe que uma força anima todas as coisas materiais e não materiais. Os daimons, portanto, eles podem existir e agir no hermetismo como guardiões ou corruptores do destino. Lembra que eu falei que daimon deriva de destinar, de trazer, etc. São entidades ligadas ao destino? No hermetismo, os daimons, eles guardam o destino do indivíduo ou corrompem esse destino do indivíduo, conforme a natureza que lhes é própria ou conforme a aplicação de seus poderes, dos poderes desse daimon por um mago. Para o hermetismo, todos nós temos um destino. Temos um destino do ponto de vista da humanidade, enquanto seres humanos, temos um propósito existencial. E do ponto de vista individual, como sujeitos, também temos um propósito existencial que devemos cumprir. O daimon, para o hermetismo, ele é justamente aquele espírito
que vai ou lhe orientar no cumprimento do seu destino, e cumprir o destino na perspectiva hermética implica em se orientar à imortalidade, se orientar em direção a divinizar-se e, principalmente, mais importante, se orientar em direção à felicidade, ao passo que os daimons que corrompem o destino, eles te orientam na direção contrária. Eles lhe afastam do seu destino e lhe orientam ao vício, à corrupção, à aproximação da matéria e o afastamento da divindade. Quando um daimon ele age em prol de assegurar o destino do sujeito, ele é chamado de eudaimon. Quando ele age em prol de corromper o destino de um sujeito, ele é chamado de kakodaimon. Esses são os termos técnicos utilizados na obra. O hermetismo ele acredita que o destino é aquilo que temos como propósito existencial. Esse destino funciona tanto, como eu falei, para a espécie, que é o indivíduo, quanto para o gênero, a humanidade. Temos um destino a cumprir enquanto seres humanos e um destino a cumprir enquanto humanidade. Eu pretendo futuramente ter uma palestra só sobre a ideia do destino no corpus hermético. Como cumprir esse destino, como descobrir esse destino. Vou falar um pouco sobre isso na palestra de hoje, mas não vou focar nisso, porque vai afastar demais. Mas, de toda maneira, lidar com a espiritualidade para o hermetismo implica em lidar com o próprio destino. Bem? A espiritualidade, na perspectiva hermética, ela não tem como função satisfazer desejos passageiros, desejos que não vão lhe acrescentar em nada permanente, em nada do ponto de vista espiritual. A espiritualidade no hermetismo se resume a lhe orientar para o seu destino e lhe afastar para o seu destino. Ponto. É como a gente pode resumir espiritualidade no hermetismo. O termo tradicional para a espiritualidade no hermetismo é Eusébia, ou Eusebeia, né, no grego. Que pode ser, que no latim é traduzido como pietà, ou piedade. Mas vamos lá. Os eudaimons, que são os bons daimons, os que nos orientam em direção ao destino, eles nos trazem por um caminho que o hermetismo chama de caminho da virtude e da imortalidade. Porque nós temos um dever, desde antes do nascimento, de sermos bons e virtuosos. Ser bom e ser virtuoso para o hermetismo é uma obrigação que você recebe antes de vir ao mundo. E que alguns cumprem e outros não. E se você agir conforme esse destino, você se aproxima da imortalidade e da capacidade de transmutar o sofrimento. Uma das características desse indivíduo espirituoso, espiritual, pneumático no hermetismo, é de, apesar de viver no mundo e esse mundo impor em determinados momentos o sofrimento, ele reconhece que aquele sofrimento não faz parte da natureza dele e transforma literalmente aquele sofrimento num bem. Qualquer um pode fazer isso, para o hermetismo não, só os iniciados. Só aqueles que passaram pelo processo de purificação, pelo processo de eudaimonia. Por outro lado, temos os kakodaimons, que são os daimons que nos afastam do destino, que corrompem o caminho do homem. Eles orientam o homem ao vício e à satisfação do corpo. Esse vício e satisfação do corpo, em algum momento, vai desencadear, segundo o hermetismo, em sofrimento, e num sofrimento em que o sujeito não terá a habilidade de transmutar, não terá a habilidade de superar. O homem, para o hermetismo, esse sujeito que pela iniciação se torna superior, ele é visto composto por três partes principais. O que é o homem no hermetismo? O homem é uma alma que é guiada por duas versões nossas. Uma versão superior, que no português se chamaria homem perfeito, uma tradução assim por cima, mas que no grego seria antroposteleios ou antropos, né? Que seria homem perfeito na tradução ou homem essencial. Eu prefiro o termo homem essencial. E o homem ele tem uma outra versão corpórea chamada de homem material ou homem ilicon, ou ilicon anthropos, no original. A alma é basicamente o indivíduo
com o homem perfeito de um lado e o homem material do outro, cada um tentando puxar a alma para o seu lado, orientar a alma para suas próprias vontades. Se nos direcionamos em direção a esse homem perfeito, a esse que eles chamam em outros momentos de Nous também, que é aquela faculdade que eu comentei no início da palestra, se nos orientamos em direção ao homem perfeito, nos purificamos, nos deificamos e superamos nossas próprias fraquezas. Se, por outro lado, eu sou orientado pelo corpo físico, pelo corpo material, pelo homem material, eu me afasto da imortalidade e vou me guiando pelo vício que vai causar a dor e sofrimento. O eu daimon, ou o bom daimon, nos guia para o contato desse homem perfeito e o kakodaimon nos guia para o contato para o homem material. Isso quer dizer, então, que o hermetismo prega que você recuse tudo que é corpóreo, tudo que é material e viva uma espiritualidade pura, ascética? De jeito nenhum. Isso é uma confusão, inclusive, muito comum entre os próprios leitores do hermetismo. O corpus hermético, ele vai afirmar em uma de suas passagens que, embora a materialidade seja a fonte do vício e do sofrimento, não podemos evitá-la nem viver sem ela. Então, qual é a proposta de vida do hermetismo nesse sentido? Não é abrir mão da materialidade, não é abrir mão da corporeidade, mas é escolher o bom daimon, o eu daimon, escolher a virtude, de modo que a materialidade fará parte da sua existência, mas você não vai se identificar nem orientar toda a sua forma de viver e de ser pela materialidade. Então, não é rejeitar a materialidade existencialmente, é não ser dominado por ela, é não ser escravizado por ela, é estar acima dela sempre. O homem espiritual no hermetismo, caso ele consiga não se identificar pela materialidade e pelo vício, caso ele, quando morre, para o hermetismo, ele é deificado, ele se torna uma divindade, ele se torna uma existência que não volta a passar pelo processo de nascimento, que não volta a passar pelo processo de encarnação. Então, esse homem, ele é deificado, ele rompe o ciclo de nascimento e morte e passa a viver junto aos deuses. Em alguns casos, esse indivíduo que superou a existência material depois da morte, ele é inclusive cultuado. O hermetismo ele fala em vários momentos do culto aos mortos, do culto aos antepassados, do culto aos ancestrais. Esse espírito dos mortos, no grego original, é nekdaimon. A palavra grega para se referir aos mortos é nekdaimon, porque os gregos eles compreendiam o espírito dos mortos como daimons. Um outro termo que se utiliza era theoskitonios, ou deuses terrestres, divindades terrestres. O hermetismo ele reconhece esses termos, ele trabalha a ideia de que o homem, depois da morte, que consegue se desvincular do corpo, ele se torna um daimon, ele se torna uma divindade, e que ele pode, muitas vezes, até deve ser cultuado. No livro Logos Teleios, que no Brasil ficou conhecido como Asclépio, é muito comum o Hermes falar sobre esse culto aos mortos, tanto na cultura grega quanto na cultura egípcia. Ele cita as duas culturas no texto para se referir à legitimidade desse culto. Então, vamos lá. Um outro termo utilizado para o espírito dos mortos no hermetismo é espírito bem-aventurado ou Deus terrestre, tá? Então, se vocês verem esses termos no corpus hermético, no Logos Teleios, está se referindo ao espírito dos mortos que transcenderam. Uma outra característica dos daimons no hermetismo, que eu particularmente acho interessante do ponto de vista histórico, é que todos os daimons eles se relacionam conosco a todo momento. Os daimons estão manifestos e se relacionando com a humanidade a todo momento, na perspectiva do hermetismo. E os daimons que estão mais próximos de nós ou mais afastados se aproximam ou se afastam a cada escolha e comportamento que temos. Então, se eu ajo de forma raivosa, eu vou atrair para perto de mim os daimons marciais.
Se eu escolho ficar remoendo a tristeza, eu vou atrair para próximo de mim daimons ligados à tristeza, e eles vão ficar ali potencializando essa tristeza que eu estou sentindo. E assim vai com vários outros exemplos possíveis nessa linha. Os daimons, um outro ponto interessante, é que eles são separados em 7 categorias no corpus hermético. E essas 7 categorias, elas se referem aos 7 planetas do sistema ptolomaico, que é o sistema cosmológico do período do hermetismo. Então, você tem 7 categorias de daimons, que são os daimons solares, os daimons mercuriais, os daimons jupiterianos, os daimons venusianos, saturninos, lunares e etc. Essa categoria ela aparece em 2 passagens específicas do Corpus Hermeticum, dizendo que Deus distribuiu todos os daimons pelos 7 planetas, pelos 7 governadores, para que eles possam agir no mundo e os governadores governam esses daimons, digamos assim. Esses 7 planetas do sistema ptolomaico, Lua, Saturno, Sol, Júpiter, Vênus, Mercúrio, eles são deuses na perspectiva hermética. Eles não são meramente bolas flutuantes no espaço. Isso também tem que ficar muito claro. Eles são considerados deuses que regem e governam os daimons. Eles podem ser considerados daimons também? Podem. Não é um problema considerá-los daimons. Mas eles são daimons de uma categoria superior, de uma hierarquia superior aos demais daimons, porque os demais daimons estão submetidos a eles, tá bem? Você vai ver essa categorização dos daimons em 7 planetas, inclusive na maioria dos grimórios pós-corpus hermético. Eu não tenho possibilidade de afirmar que os grimórios fazem essa categorização dos daimons a partir dos 7 planetas por causa do corpus hermético, por causa do hermetismo. Eu não tenho como provar. Mas o fato é que o hermetismo é anterior a esses grimórios e o hermetismo já trazia essa ideia. Se o hermetismo é o culpado deles agirem assim ou não, é uma outra conversa que eu não sei responder. Agora, vou voltar a falar um pouquinho sobre os daimons no ponto de vista iniciático. Ao longo do caminho iniciático, de nos purificarmos, de nos tornarmos divinos, de nos tornarmos próximos da divindade, de subirmos na hierarquia, ao longo do caminho iniciático, o Corpus Hermeticum prega que a gente tem que lidar com 12 daimons que nos atrapalham na nossa caminhada espiritual. Ele vai dizer o seguinte: existem 12 daimons que impedem você de transcender espiritualmente. Esses daimons, eles vão receber o nome no Corpus Hermeticum de algozes. No original, o nome deles é timoros. Tá bem? Eu vou falar desses 12 daimons um pouquinho e dizer o nome deles para vocês. Algum desses 12 daimons, se você dá um Google, você acha uma mitologia sobre eles na cultura grega, outros você não acha, tá bem? Então, vamos lá. Os 12 daimons são o seguinte: o primeiro é a agnoia, é o primeiro daimon, e essa ordem ela é objetiva, tá bem? Ela não está aqui aleatoriamente. Porque esses daimons, eles surgem na vida do indivíduo para atrapalhar o indivíduo numa ordem específica mesmo. O primeiro é a agnoia, o primeiro daimon. No texto da língua portuguesa, ele foi traduzido como ignorância. Não está errado, mas quando você coloca ignorância, você perde a ideia de que ele pertence ao nome de um espírito. O primeiro é a ignorância, a agnoia. E por que a agnoia é o primeiro daimon que te prejudica no caminho espiritual? Porque se você ignora que você é um indivíduo divino antes de ser um indivíduo material, que existe uma espiritualidade que pode te levar ao seu ser verdadeiro, se você ignora quem você é de fato, você não consegue caminhar pelo caminho da espiritualidade. Eu só consigo caminhar pelo caminho da espiritualidade quando eu deixo de ignorar a espiritualidade.
Eu só consigo me direcionar ao meu destino quando eu paro de ignorar que eu possuo um destino. Eu só consigo me orientar em direção à verdade quando eu paro de ignorar a existência da verdade. Então, a agnóia ou a ignorância, ela nos impede de termos a noção de que existe algo para além da materialidade, que eu não sou o meu corpo material e que eu tenho possibilidade de ser muito mais do que eu sou hoje. E que existem problemas inerentes à existência humana que me atrapalham nessa caminhada. Se eu ignoro meus problemas, se eu ignoro quem eu sou, e se eu ignoro a espiritualidade, eu não consigo me espiritualizar. Então, o primeiro daimon com o qual temos que lidar, segundo o Corpus Hermeticum, é a agnóia, é a ignorância. O segundo daimon se chama lipe, que é normalmente traduzido como tristeza. A ignorância, segundo o hermetismo, leva à tristeza. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa tristeza e toda a nossa angústia é, na perspectiva hermética, derivada do fato de que ignoramos quem somos e que ignoramos nosso próprio caminho, nosso próprio destino. Nesse sentido, livrando-se da ignorância, tomamos consciência da nossa tristeza. Então a tristeza surge. Bem? O terceiro daimon após a tristeza é decaetia. Eu vou mandar para vocês o material com o nome de todos eles. Vocês não precisam anotar. Tudo explicadinho. O terceiro daimon é decaetia, que é traduzido, dependendo do tradutor, como incontinência ou intempérie, que é a incapacidade do indivíduo equilibrar-se. Então, a decaetia é o nosso desequilíbrio. E nosso desequilíbrio, a nossa incapacidade de encontrarmos nosso centro e não ficarmos pendendo de um lado para o outro, sem saber para onde ir, atrapalha nosso processo espiritual. O quarto daimon, ou algoz, é epitímia, que é traduzido como desejo. Porém, não é desejo no sentido normal da palavra desejo. Epitímia é um daimon da mitologia grega que causa na humanidade um desejo infreável, um desejo no qual o indivíduo não consegue, por mais que ele tente, satisfazer ou não realizar. Seria um desejo muito ligado à ideia do vício, por exemplo. O vício, que para o hermetismo ele causa também uma incapacidade do indivíduo espiritualizar-se. O próximo daimon é adíquia, que é traduzido como injustiça. Esse daimon é um dos mais difíceis de entender no hermetismo, porque para entender a injustiça, eu preciso primeiro entender o que é a justiça. E para o hermetismo, justiça não tem a ver com um ponto de vista legal do termo, do ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, penal. Justiça, quando se fala de espiritualidade tradicional, quando se fala de hermetismo, fala do indivíduo seguir aquilo que lhe é próprio, do indivíduo viver aquilo que lhe pertence, viver o seu próprio destino. A única coisa que nos pertence é o nosso destino, que pode ser tomado ou dado a nós. Quando eu me afasto do meu destino, eu ajo de forma injusta. E essa minha injustiça, esse meu desvio do meu caminho, ou seja, ser injusto é desviar-se do próprio caminho, acaba me fazendo empurrar ou puxar outras pessoas também do seu próprio caminho. O Corpus Hermético ele fala que o homem injusto leva outros homens à injustiça. Então, um dos daimons que atrapalha o caminho do desenvolvimento espiritual é a díquia, que é o daimon que desvirtua o indivíduo do seu caminho da sua justiça. O próximo se chama pleonexia, nome difícil, que é traduzido como cobiça. E o que o Corpus Hermético entende como cobiça? Desejar aquilo que não lhe pertence, desejar tomar o que é do outro. É um outro sentimento, um outro daimon que atrapalha o desenvolvimento espiritual, que impede o caminho da iniciação. O próximo se chama apate, que é a falsidade ou a mentira. Mentir para os outros, mentir de uma maneira geral, para o hermetismo, nubla
a sua visão, corrompe a sua espiritualidade e lhe atrapalha no caminho do desenvolvimento espiritual. O próximo, depois de apátia, é fronos, que é traduzido como inveja, que seria você tentar viver uma vida que não é sua, um caminho que não é seu. Não confundir inveja com cobiça. Cobiça é querer ter os bens materiais dos outros, inveja seria querer ter o destino dos outros. Bem? Essa ideia do destino ela é muito forte na doutrina hermética. O próximo é dolos, ou engano. Dolos é o daimon que leva o indivíduo a enganar a si mesmo, basicamente, em resumo. E também atrapalha muito a caminhada espiritual do sujeito. O próximo é arge, ou a ira, a raiva, o sentimento de raiva desmedido, que também atrapalha o desenvolvimento espiritual do sujeito. O próximo é propeteia, que é um daimon dificílimo de você localizar e traduzir o termo. O Américo Sommermann, da editora Polar, ele traduziu propeteia como temeridade. Depois de muita pesquisa em diferentes dicionários de grego, numa enciclopédia grega, e do uso do termo propeteia na mitologia, ficou mais claro para mim quem seria Propeteia. Propeteia é uma entidade que seria muito próximo do termo que a gente chama hoje de ansiedade. Seria o daimon que causa um sofrimento ligado a uma sensação de fracasso de uma coisa que você nem tentou ainda. É você ficar vivendo uma previsão do fracasso ao invés de agir, ao invés de escolher, ao invés de fazer. Propeteia seria um daimon ligado a essa manifestação psíquica no indivíduo. E o último Kakodaimon, dos daimons ruins, se chama Kakya. E a palavra Kakodaimon, inclusive, vem de Kakya. Kakya, no hermetismo especificamente, se refere ao comportamento vicioso ou imoral. Tá? Então, todo aquele comportamento que, de algum modo, agride a nossa existência e a existência de outras pessoas, é considerado imoral ou vicioso no corpus hermético e são causados por Kakya. Muitos desses 12 daimons, eles parecem muito próximos de si. E são mesmo. O corpus hermético ele faz com que seja dessa forma. E quando eu falo que eles atrapalham a vida espiritual, eu não estou afirmando que o indivíduo ele vai viver uma vida que não vai ignorar nada, porque ele não tem agnóia, ou que nunca vai ficar triste, porque ele exorcizou Lipe, que é o daimon da tristeza. Eu não estou dizendo isso. Quando eu falo que esses daimons atrapalham o caminho espiritual, é no sentido dos indivíduos que tomam esses daimons como guia existencial. Indivíduos que tomam a ignorância como guia existencial. Indivíduos que têm a tristeza como guia da sua própria existência, que têm a tristeza como orientadora e formadora de quem ela é. Uma coisa é eu sentir tristeza. Outra é eu tomar a tristeza como a natureza mesma da realidade. É eu me identificar a partir da tristeza, é eu compreender o meu lugar no mundo a partir da tristeza. Quem se compreende a partir de algum desses 12 daimons, ele está afastado do caminho da espiritualidade, segundo o hermetismo. Ele está afastado do caminho da iniciação. Tá bem? E como é que eu me direciono ao caminho da iniciação? Como é que eu me direciono à purificação? Como é que eu me livro das correntes desses algozes, desses maldaimons, segundo o hermetismo? Para superar esses 12 algozes, esses 12 kakodaimons, que nós somos acompanhados desde o nascimento, desde que nos identificamos enquanto indivíduos, você só alcança a possibilidade de superá-los, segundo o hermetismo, através da espiritualidade. Tá bem? Sem a espiritualidade, você fica preso à matéria e esses 12 daimons. O hermetismo é bem enfático em relação a isso. Pois somente uma espiritualidade verdadeira não quer dizer o hermetismo especificamente, mas qualquer doutrina que lhe afaste desses 12 daimons,
nos permite evocar, através do nosso comportamento, de nossas escolhas, os daimons que combatem e expulsam os algozes, e daimons que combatem essas entidades que nos afastam do nosso destino. Essa evocação que eu trago aqui, eu não estou falando de cerimônia ritual, não estou falando de acender vela. Você pode fazer, não é um problema, mas não é disso que eu estou falando. O Corpus Hermético ele vai dizer que, por meio da caminhada espiritual, nós vamos, pouco a pouco, evocando 10 daimons que expulsam os 12 algozes, os 12 cacodaimons. Nós chamamos 10 daimons que nos orientam o caminho da espiritualidade. Quem são esses 10 daimons? Eles têm os nomes muito esquisitos, inclusive. Mas vamos lá. O primeiro é Siopeson, que o nome dele é traduzido de mais formas diferentes, dependendo do texto, mas que uma tradução que eu gosto muito do nome dele é o silêncio sagrado. Embora o termo Siopeson pode ser traduzido simplesmente como silêncio. O silêncio sagrado é que nos livra da ignorância, que nos livra da agnóia. É quando paramos, é quando desligamos o falar, a verbarrogia, é quando desligamos as opiniões, nos silenciamos para olhar para nós mesmos, e nesse silêncio em que nós olhamos para nós mesmos, começamos a perceber que há coisas em nós que precisam ser afastadas, que há coisas em nós que não fazem parte da nossa natureza, como, por exemplo, a tristeza, a ignorância, etc. Só percebemos essas coisas, segundo o Hermetismo, quando evocamos Siopeson, que é o silêncio sagrado. Quando internalizamos a nossa consciência e passamos a observar a nós mesmos como realmente somos e não como acreditamos que nós somos. Feito essa evocação de Siopeson, silêncio sagrado, o Corpus Hermético afirma que um segundo daimon surge. Esse segundo daimon, ele recebe 2 nomes na obra. O primeiro é Cairê e o segundo é Carás, que é traduzido como alegria, especialmente uma alegria relacionada à gnose, alegria espiritual, que é quando você percebe o seu lugar no mundo e o seu destino. O Corpus Hermético defende que você é tomado por uma alegria, e não é uma alegria que é meramente prazerosa, mas uma alegria que lhe orienta pelo caminho da espiritualidade. Sendo tomado por essa alegria, nós adquirimos temperança, que é, no Corpus Hermético, a temperança, um espírito, um daimon, chamado Ekrateian, que é o daimon que nos permite viver uma vida equilibrada, uma vida temperada, uma vida em que eu posso, no calor da existência, no calor das escolhas, compreender aquilo que é excessivo e que eu não preciso, ou aquilo que é faltoso e que eu preciso buscar. Depois de Ekrateian, temperança, surge Carterian, que é a continência, que é a minha capacidade de viver bem sem excessos. Os 2 daimons são ligados, tudo bem. Partindo da continência de Carterian, surge um outro daimon que também recebe 2 nomes no Corpus Hermético. Ela é chamado, esse daimon, de Dikaiosiner ou Dike, que pode ser traduzido como justiça, que é encontrado facilmente nos livros de mitologia grega, inclusive. Que no Corpus Hermético é responsável por nos manter no nosso caminho, no nosso destino, que vai levar, obviamente, no final à felicidade. Aquele que vive uma vida justa, uma vida que lhe é própria, ele traz para perto de si um daimon chamado Koinonian, que é a generosidade. O Corpus Hermético ele compreende que a vida espiritual ela não é individual, porque a vida espiritual nos traz a generosidade, e a generosidade é sempre uma generosidade voltada para o contexto social. Nunca é uma ser generoso comigo mesmo, não é nesse sentido. É uma generosidade social. Quer dizer que você passa a ser bom para as outras pessoas e a sua existência é um exemplo de desenvolvimento para outros também. Partindo dessa generosidade, surge um outro daimon também facilmente encontrado
na mitologia grega e na mitologia romana, chamado aletheia, que é o daimon da verdade. A aletheia, ou a verdade, é basicamente aquilo que transcende o campo da opinião. Quando se fala em verdade no corpus hermético, eu já falei isso no início, mas vou repetir mais uma vez, se fala da transcendência da opinião, se fala da transcendência da multiplicidade de discursos. Porque o corpus hermético acredita, defende, que o mundo divino é um mundo de um discurso único. Tá bem? Vinícius, isso pode levar a uma interpretação por certos grupos que acabe culminando numa ideia totalitária? Pode acontecer. Inclusive, historicamente, aconteceu muitas vezes. Não só por culpa do hermetismo, mas por uma ideia similar de outros cultos tradicionais. E isso é algo que a gente tem que ficar atento para não deixar acontecer. Esse discurso único, essa verdade superior universal, ela não cabe no mundo, ela não pertence ao mundo. Então não faz sentido tentar impor também uma verdade única para todo mundo, tá? E cair num totalitarismo. O próximo daimon, depois que a verdade se revela, é Agaton, que é também chamado de o bem. É esse daimon que vai nos permitir viver uma vida virtuosa. É aquela vozinha que nos guia e orienta para o bem e para a virtude. Sendo capaz de escutar esse daimon, esse Agaton, surge Zoe, que pode ser traduzido como vida, mas não vida no sentido material, orgânico, etc. Zoe é a vida espiritual. Quando você consegue passar por todos esses daimons, surge para você, então, a vida espiritual, surge para você uma forma de ser no mundo diferente da forma que você vivia quando você era levado pelos algozes. E, por último, e não menos importante, o último daimon que vai te orientar é Fot, que é traduzido como a luz divina. E quem é a luz divina no corpus hermético? É Poimandres, que também dá nome ao primeiro título da obra hermética, e é também o Agatodaimon, que é o bom daimon, o daimon do bem. E qual é o propósito de Fot, do Agatodaimon, ou de Poimandres? Te deificar. Então, quando você supera os 12 Kakodaimons e passa pelos 10 bons daimons, ao chegar em Fot, você é um iniciado, você consegue acessar a faculdade do Nus, que te leva a uma compreensão do sagrado e de si mesmo, que supera o campo da linguagem. E ao fazer isso, você supera também a sua percepção de si mesmo através do mundo, você passa a se perceber através dos daimons, através da divindade, e ao fazer isso, você ganha a capacidade de transmutar os seus sofrimentos, de transmutar as suas questões para coisas positivas. Você encontra a si mesmo. Um si mesmo, deixo claro que não é o seu nome, que não é a sua posição social, que não é o seu gênero, não é a sua sexualidade, não é a sua etnia. É um si mesmo que é anterior à vida material, anterior ao corpo. Quando você alcança esse a si mesmo verdadeiro, você se torna o que o corpus hermético vai chamar de homem superior. Eu já estou quase concluindo, tá bem? Você se torna o que o corpus hermético chama de homem superior. Você se torna um homem, um indivíduo daimônico. Eu estou usando o termo homem no sentido de humanidade, porque no grego o termo que se utiliza é anthropos, tá? Mas não é uma questão de gênero. Você se torna um indivíduo superior, um sujeito superior. O homem superior no corpus hermético possui como premissa uma origem divina, ou seja, é um homem que se reconhece nascido da divindade e nascido do divino. Esse homem é anterior ao cosmos, é anterior ao mundo, e por conta dessa natureza divina, ele é tomado como sendo da mesma hierarquia que os deuses, ou até mesmo superior a essa posição hierárquica, que no hermetismo serve como justificativa para que o homem consiga evocar e receber favores dos daimons. Vinícius, o que justifica no hermetismo a possibilidade de eu chamar os daimons e os daimons me favorecerem? Se os daimons são mais poderosos do que nós, etc.
A nossa origem, segundo o hermetismo, ela é divina e é do mesmo grau de hierarquia dos daimons ou até mesmo superior. E por isso, os daimons reconhecem em alguns de nós, não em todos, mas em alguns de nós, uma familiaridade. Ele reconhece em alguns de nós um parentesco. O termo que o corpus hermético utiliza é literalmente parentesco. Tá bem? E por conta disso, esses daimons podem nos conceder favores ou até mesmo se alegrar em nos conceder favores. Como se concede favores a um parente próximo, algo assim. Contudo, não se deve crer que qualquer homem possui uma posição hierárquica espiritual que lhe conceda uma posição vantajosa em relação aos seres sobrenaturais, pois, para o hermetismo, nem todos os homens estão conectados com o seu lado divino, e por isso são mais próximos dos animais do que dos deuses, e estes só conseguem os favores dos daimons mediante o intermédio de um sacerdote ou de oferendas a entidades terrestres, que são os espíritos dos mortos, que no hermetismo possuem a categoria mais baixa. Então, aqueles que não têm uma vida espiritual dificilmente conseguem favor dos daimons, segundo o hermetismo, a não ser dos daimons de categoria mais baixa. Tá? Quando eu falo de daimon de categoria mais baixa, eu não estou dizendo que eles são ruins ou inferiores, etc. Eu estou dizendo que tem uma hierarquia, eles não estão no topo. Tá? Mas não estou dizendo que há um problema em trabalhar com eles, em cultuá-los, nada disso. Eu vou citar uma passagem do próprio Corpus Hermético, que eu acho bem interessante. Está no Corpus Hermético, capítulo 10, versículo 24. Não temamos dizer a verdade. O homem verdadeiro está acima dos deuses do céu, ou, no mínimo, é seu igual. Aquele falando da nossa relação com o divino. Existe culto aos daimons no hermetismo? Eu vou encerrar a palestra respondendo essa pergunta. O hermetismo defende o culto aos daimons como forma de aproximação do homem com Deus, visto que, para o hermetismo, todos os daimons são extensões do poder de Deus. Então, pode ter culto aos daimons no hermetismo, Vinícius? Não só como pode, como uma defesa da obra hermética tradicional. Tá bem? Os daimons apresentados na hermética, relacionados à prática de culto, são as almas dos grandes ancestrais e dos daimons que guiam o homem para a virtude. Então, você pode tanto cultuar os seus ancestrais, os seus grandes, bons ancestrais, os ancestrais renomados que fizeram coisas grandiosas, como você pode cultuar aqueles daimons que te levam à virtude. Cultuar daimons que trazem a alegria, que trazem a sabedoria, etc. O Corpus Hermético defende o culto dessas entidades. Fora da hermética, agora saindo do Corpus Hermético, todo tipo de daimon recebia culto ou evocações com o propósito de alguma glória para a vida ou para o pós-morte. O Corpus Hermético, normalmente, essa glória é sempre no sentido espiritual, dificilmente no sentido material, tá bem? O próprio Hermes Trismegisto, no livro Logos Teleios, afirma que seu nome, Hermes, é herdado de um ancestral distante. Ele se chama Hermes porque tinha um ancestral dele chamado Hermes, que, por seus grandes feitos, foi cultuado, foi deificado e cultuado. Então, existia um Hermes que fez alguma coisa grandiosa. Quando ele morreu, foi feito um culto a ele, e Hermes Trismegisto, o personagem do Corpus Hermético, seria um sucessor desse Hermes original. O homem pode evocar os daimons e uni-los com imagens ou estátuas para estabelecer um culto ou pedir favores. A esses daimons é dado o nome de deuses terrestres. Esse termo aparece na hermética, se vocês lerem. A prática é bem vista no hermetismo, pois defende que aperfeiçoa o homem ao mesmo tempo que aperfeiçoa o espírito daimônico. O daimon receber culto e ser bem tratado, segundo o hermetismo, empodera esse daimon, faz com que esse daimon transceda a sua posição hierárquica e consiga posições maiores no plano da espiritualidade. A prática de culto mais eficaz, segundo o hermetismo, e que muitas vezes é feita de forma não percebida, é a imitação dos deuses ou de seus mitos. Imitação essa que aproxima o daimon de nossa vida para o bem ou para o mal. Então, se eu tenho um daimon, se existe um daimon que é responsável pela ira, pela fúria, pelo descontrole destrutivo, uma das formas de cultuar esse daimon
é me entregando à fúria, à ira e ao descontrole destrutivo. E quanto mais eu me entrego, mais esse daimon se faz presente na minha vida e mais difícil se torna me afastar dele. Se eu sou uma pessoa que tem facilidade em mentir, quanto mais eu minto, mais o daimon relacionado à mentira, esqueci o nome dele, deixa eu dar uma pescada, porque é triste lembrar de tudo. Deixa eu ver. A Paty. Quanto mais eu minto, mais o daimon ligado à mentira, que é a Paty, se aproxima de mim. E quanto mais eu minto, mais difícil se torna escapar a necessidade de mentir, mais difícil se torna escapar o desejo de mentir. Porque ao mentir, eu estou cultuando esse daimon. O culto no corpus hermético se dá em grande parte, não totalmente, mas em grande parte, pela reprodução da atividade daimônica ou pela imitação do mito do daimon. E para encerrar e abrir para perguntas, o Deus superior, o Deus supremo no hermetismo, como é que se cultua ele? Ele é o único das entidades sobrenaturais que não é um daimon. Como é que se cultua ele? Ele é chamado no hermetismo de o sumo bem, o bem supremo, ou o criador supremo. Então, como é que se cultua ele? A única forma de cultuar ele, segundo o próprio hermetismo, é agindo de forma virtuosa, agindo bem, porque ele é o sumo bem, e criando grandes obras no mundo. E aqui eu encerro a palestra, abro para perguntas, para críticas, para falas, etc. Podem ficar à vontade. E aí, pessoal? Boa noite, Vinícius. Muito boa palestra. Já participo, né, parte do seu curso de hermetismo, já conheci algumas coisas que você passou aqui, mas é sempre bom ouvir para reforçar alguns conhecimentos. Eu achei bem interessante aquela parte onde oculto aos daimons, eles reforçam, né, eles fazem o homem crescer espiritualmente, assim como o próprio daimon. Você poderia explorar um pouco mais esse assunto? Posso sim. Posso sim. Tem um conceito grego. Tem um conceito grego que eu gosto muito chamado de excelência. Esse conceito é aristotélico, inclusive. E eu acho que ele dá conta de explicar essa ideia. Eu estou pegando só emprestado esse termo, o corpus hermético ele não usa esse termo, mas eu vou pegar emprestado para explicar. A ideia é a seguinte: quanto mais eu pratico uma determinada atividade, melhor eu me torno naquela atividade. Eu vou superando os meus limites dentro daquela atividade. Todos os daimons no hermetismo, eles são ligados a uma atividade, a uma ação. Por exemplo, a ignorância vem da atividade de ignorar. Então, quanto mais eu ignoro, mais excelente eu me torno enquanto ignorante. Eu vou me tornando um ignorante superior ao que eu era, conforme eu vou escolhendo ignorar. Quanto mais eu minto, mais fácil se torna para mim mentir. Quanto mais eu construo barcos, mais fácil se torna para mim construir barcos. Quanto mais eu ajo virtuosamente, mais fácil para mim ser virtuoso. A ideia é que a prática leva à excelência. A imitação dos deuses, que são excelentes naquilo que eles fazem, na sua própria atividade, me aproxima da excelência deles. Então, se eu tenho um deus, um daimon, relacionado à comunicação, Hermes, por exemplo, quanto mais eu estudo e pratico a atividade da comunicação, mais próximo eu fico de Hermes e mais presente Hermes se torna na minha vida. Se eu cultuo Marte, por exemplo, o Ares, o grego, quanto mais eu vivo uma vida guerreira, quanto mais eu vivo uma vida marcial, ou seja, quanto mais eu imito a atividade e os mitos daquela divindade, mais presente aquela divindade se torna na minha vida e mais fácil para mim se torna exercer uma atividade guerreira, por exemplo. Ficou correspondido ou eu passei longe da sua pergunta? Ficou muito claro, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado. Josias, né? Porque eu não vejo quem pergunta, só ouço a voz, tá? Mas essa voz é inconfundível. Então.
Eu sei que você conhece minha voz, mas ótimo, Vinícius, muito obrigado. Nada. Alguém quer perguntar ou quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Dentro da hermética, tem alguma delineação? Porque eu acho que é um conceito, salvo engano, né? Claro, falando como leigo aqui, algo que Platão traz daquilo do, digamos, o daimon pessoal, que todo mundo é designado, né? Um daimon pessoal, e que eu acho que isso atravessou ali o cristianismo e desaguou um pouco no tal anjo da guarda, digamos. Isso. Você podia falar um pouco como que é isso dentro do hermetismo tradicional, se tem alguma base lá? Sim. Vou lhe falar, e tem uma base. O hermetismo tradicional não vai inventar isso, tá? Isso já era uma noção comum aos gregos. Mas tem uma base, sim, no hermetismo tradicional. Primeiro, essa pergunta me causa muita tristeza. Eu vou dizer o porquê. A passagem do corpus hermético, que iria explicar melhor isso, está perdida. Tem literalmente um buraco no texto original. Literalmente um buraco. Se você pega as traduções, quando ele começa a abordar esse tema, aparece um parênteses com uma reticência dentro e uma nota de rodapé dizendo: essa passagem se perdeu. Então, eu não posso elaborar muito para você sobre isso. Mas eu posso dizer que no Core Cosmos, que teve diversos... O título original é Core Cosmos, mas tem edição que coloca Minerva Mundi, tem edição que coloca A Virgem do Mundo, e a edição da Polar coloca A Pupila do Mundo. Mas o título original é Core Cosmos. No Core Cosmos é afirmado que todos nós nascemos com um grupo de daimons que nos acompanham. E que esse grupo de daimons que nos acompanham, eles são derivados da posição celeste no momento do nosso nascimento. E que esses daimons vão nos orientar em direção ao nosso destino. Ou seja, há uma disposição astrológica que estabelece um grupo de entidades que vai nos orientar em direção ao destino e que, conhecendo essa disposição astrológica, podemos, de alguma maneira, encontrar o nosso daimon guardião ou os nossos daimons guardiões, né? Lembrando que esse termo daimon guardião faz sentido no corpus hermético, mas não faz sentido nas doutrinas medievais, tá bem? Para ninguém puxar para lá. Na Idade Média, se substitui o termo daimon por anjo, para poder se encaixar melhor com a cultura daquele período. Ou então inteligência, um outro termo que eles usam para o daimon positivo, digamos assim, na Idade Média, para não usar o termo daimon. Mas no corpus hermético o termo é daimon mesmo. E esse daimon que orienta, esse daimon guardião, ele é encontrado pela disposição celeste, astrológica. Não sei como funciona, porque no corpus hermético essa passagem está perdida. E existe um outro daimon que orienta todos nós, sem exceção, e que todos podemos nos comunicar, que é o Agathodaimon. Ele é apresentado no corpus hermético lá no primeiro livro, chamado Poimandres. Poimandres, que é o nome que ele usa para se apresentar a Hermes, é um nome grego que pode ser traduzido como Poimen Andrés. Poimen é pastor, Andrés é humanos, humanidade, etc. Pastor dos homens, o pastor da humanidade, etc. Ele seria uma espécie de daimon guia de todos nós. Que mais tarde, a figura dele fica muito atrelada à ideia do Santo Anjo Guardião. O Henrique Cornelius Agripa, nos 3 livros de filosofia oculta, no livro de filosofia teológica, que é o último livro dele, ele chega, inclusive, a correlacionar essa ideia do anjo guardião com o daimon do corpus hermético. Ele tem uma passagem, inclusive, sobre isso. Respondi a sua pergunta? Sim, era bem nessa linha mesmo. Isso desaga um pouco para a questão da questão do destino, né? Um pouco, quando tem essa designação da influência astrológica, né? Que a gente está. Mas aí você disse que está planejando uma outra e tudo, eu acho que eu não vou desaguar nessa. E eu vou querer falar de destino, porque eu quero uma palestra para falar de ética, na verdade. E no corpus hermético, a ética ela está intimamente ligada ao destino. Entendeu? Aí eu vou pegar uma palestra para falar sobre ética, mas com um tema de destino. Que é uma entidade no corpus hermético, de passagem, um destino, chamado Eimarmene.
Boa, vai ser uma show. entidade também. Eu tinha uma outra, mas eu vou deixar os colegas aí pegar o microfone e se sobrar tempo eu faço. Alguém mandou uma pergunta em texto. Hugo, sobre o anjo e bons daimons, a ideia é se referir a eles dessa forma, anjo. Tem a finalidade de aproximar esse tipo de daimon ao cumprimento do destino. Algo que li alguns anos. Está correto. Está correto. Os anjos, na Grécia, eram chamados de daimons. Eles só começam a ser chamados de anjos quando os judeus eles tomam para si a frente do esoterismo, da espiritualidade na Idade Média. Mas até então era chamado de Eudaimon. Ou Agatodaimon também. Mas o normal era Eudaimon. Alguém tem alguma outra pergunta? Alguma outra palavra? Eu tenho. Eu e Yuri. não vejo quem está falando. Fala, Yuri. Aqui, ó. Você fala sobre também essa parte da comunicação. Como seria esse processo de comunicação, esse processo de orientação que a gente poderia ter com esses daimons, para que a gente possa ter essa orientação na nossa vida do cotidiano? Boa pergunta. Pergunta difícil, Porque, inclusive. tipo, por exemplo, você falou até sobre a questão de realmente a nossa atitude vai atrair um determinado daimon. Só que como que a gente poderia tipo, ter um contato assim? Seria algo mais, digamos que realmente seria algo mais sutil, seria algo mais direto, onde a gente pudesse ter esse contato um pouco mais direto de alguma forma, seria como? Vamos lá. Infelizmente, as espiritualidades contemporâneas trouxeram a perspectiva que a experiência espiritual se faz por meio de cerimônias, de acender de vela, de cortar a cabeça de bicho, etc. Isso faz parte de uma prática espiritual, de fato. Isso, na cultura humana, está presente em diversos aspectos. Porém, para o homem antigo, o seu contato com a espiritualidade se dava a todo momento. A sua relação com a espiritualidade se dava em cada escolha, em cada ação. Então, você já é orientado por esses daimons, tanto os bons daimons quanto os maus daimons, a todo momento. Agora, para que você possa reconhecer o caminho da virtude através dos daimons, o caminho da espiritualidade através dos daimons, eu vou repetir uma coisa que eu disse na palestra. É essencial que você aprenda a fazer silêncio. Que você aprenda a fazer o silêncio espiritual de olhar para si mesmo internamente. Porque quando você aprender a fazer isso, e isso não pode ser ensinado, digamos assim, pare, senta, respira, pensa na tela branca. Não é assim que funciona. Isso é algo que você vai descobrindo na sua própria prática espiritual. A partir desse silêncio que você tem que descobrir por conta própria. Se você faz isso, a coisa que orienta você no sentido a uma boa espiritualidade se manifesta. Agora, é claro que você ter acesso a um corpus espiritual, a uma tradição espiritual que lhe oriente em direção a isso, facilita muito. Não que ela seja necessária, mas é uma facilitadora. Mas você só consegue contatar o daimon que te orienta ao caminho da virtude e da espiritualidade quando você aprende o silêncio sagrado. Que é você parar de opinar, que é você parar de ficar refletindo logicamente, refletindo discursivamente sobre as coisas e começar a ter um olhar mais cuidadoso e mais atento para dentro de si. Mas o Dharma está lá se manifestando e discursando o tempo inteiro para você. O Hugo tem uma outra pergunta. Vinícius, os cacodaimons, eles são considerados como mal necessário? ênfase aqui ao bom senso da melhor forma possível. Quando submetidos aos eudaimons, depende do que você quer dizer com mal necessário. Eles são maus necessários no sentido de que não tem como passar pelo mundo sem passar por eles. Quando você tiver uma existência material, uma vida corpórea, você tem que passar. É necessário que você passe pelos cacodaimons, porque não tem uma segunda via.
tá bem? Você tem que passar por eles. Agora, eles não são um mal necessário no sentido de que você deve buscá-los para transcender, tá bem? Eles vão estar lá, quer você busque ou não. E você precisa, de alguma maneira, reconhecê-los e não se submeter a eles, tá? Esse mal, Daimon, ele existe, ele te acorrenta, o seu objetivo é só não ser acorrentado. Somente isso, não ser acorrentado. Não é ter ódio da existência deles, não é dar uma de Deus Vult, pegar uma espada e vou banir os Daimons, não. É não ser acorrentado por eles, basicamente. Yuri e Hugo, respondi vocês bem? Consegui explicar direitinho? Não sei se eu fui eficiente. A mim sim, muitíssimo obrigado. O Hugo está digitando. Enquanto o Hugo digita, alguém tem alguma outra questão, alguma outra palavra? Eu Podem ficar à Vinícius, vontade para comentar. Leudo, tenho uma Gustavo? pergunta. Leudo. Leudo, diga. Eu gosto, assim, você no início da palestra, você falou, primeiro, obrigado pela palestra, assim, acho que foi bem completa. No início você falou sobre também um possível significado sobre a palavra daimon, né? E eu quero perguntar assim para você também sobre questão de etimologia, assim, se você teria já pronta, porque né, é uma coisa que talvez você não tenha aí à mão. É porque eu já vi também algumas possíveis etimologias sobre essa palavra, né? E eu sou muito apegado a essa questão de etimologia, assim, tem uma coisa meio órfica, assim, que eu gosto de etimologias, de É bom. entender a origem da palavra. E eu já vi algumas diferentes versões, assim, para a origem dessa palavra. Alguns ligados mais à ideia ao radical da, né, do proto-europeu, que tem a ver com divisão, outros que já associam Tá correto. a palavra daiva também, que já estaria relacionado a luminoso, brilhante. Então, eu queria saber se você teria também alguma coisa assim a acrescentar sobre isso. A palavra dai como divisão, ela está correta. Essa etimologia que eu trouxe, eu tirei do Davi Pessoa de Lira, que ele vai tirar, por sua vez, de um especialista em filologia. Me fugiu o nome dele agora, mas ele é um francês. Eu sei que o título do livro que vai trazer essa etimologia traduzindo do francês para português, é Hermes no Alto Egito. Mas eu não consigo lembrar o nome do autor. Mas eu posso mandar para vocês depois. É só me cobrar que eu mando. Não consigo realmente lembrar o nome do francês que vai trazer essa ideia. Mas a ideia de dividir, ela está correta, porque é dividir no sentido de separar o quinhão que pertence a cada um. Entendeu? Dividir o que pertence a cada um, etc. Separar aquilo que é seu daquilo que não é seu, isso está relacionado ao destino. Essas 3 passagens etimológicas que eu trouxe, Daio, Daiomai, Dinami, acho que foi isso, e de cabeça é de lascar. Vou ver se é isso mesmo, só um momento. Mas, enfim, tem a ver com destino, é trazido pelo Davi Pessoa de Lira, e ele, por sua vez, ele vai buscar isso nos filólogos. Sobre a etimologia dos daimons, eu já escutei várias, cara, esse negócio de luminoso, de daimon significa inteligência. Eu não consigo encontrar na raiz das palavras gregas alguma coisa que realmente tenha a ver com isso. Estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não consegui encontrar. Tá bem? Agora, se você pega, por exemplo, um autor grego que ele escreve um livro chamado As Nuvens. Eu não consigo recordar o nome dele agora. Ele era o inimigo. Aristófanes, né? Aristófanes, isso mesmo. O Aristófanes, ele usa o termo daimon em diversos textos. E em todos os textos, o termo daimon é utilizado por ele no sentido de destino também. Em outros autores gregos, o termo daimon é utilizado no sentido de destino também. Então, a ideia de destino, pelo menos até o dia de hoje, para mim, faz mais sentido do que traduzir daimon como inteligência, como luz, iluminado, algo desse tipo. Não sei se eu respondi. Ah, sim, obrigado. O Hugo, ele trouxe de novo uma pergunta. Ele diz o seguinte: Vinícius, é no sentido de um vício que é convertido em virtude, no sentido de, por exemplo, um vício em computação se tornar uma aptidão.
a computação quando devidamente utilizado. Entendi. Você fala no sentido de um cacodaimon se tornar um eudaimon, de um mal se tornar um bem. Faz sentido pensar assim, Hugo. Embora o corpus hermético ele não fale sobre isso muito diretamente, faz muito sentido. Porque o corpus hermético afirma que o homem divino, o homem perfeito, ele consegue transformar os males em bens. Isso está escrito na doutrina. Os males é kakos e os bens é agaton, ou agatói, dependendo da passagem. Então, é possível fazer essa correlação da possibilidade de um vício se tornar uma virtude. Tá bem? É possível pensar nesse sentido, transmutar um vício numa virtude, transmutar um mal em um bem, por aí vai. Vinícius, eu tinha uma outra aqui, eu devia ter pesquisado, mas você deve ter isso mais fácil na cabeça, e eu acho que talvez tem um gancho, pegou um pouco com a pergunta, acho que do Hugo, né, que ele estava trazendo do Cacodaimos como mal necessário e tudo, eu vi uma certa conexão. Salvo engano, no corpus hermético, ele diz que as influências daimônicas, né, os daimons conseguem exercer influência na alma humana em apenas 2 partes. É isso que eu não lembrava, eu queria perguntar de você. Quais seriam as partes? Se eu não me engano, eram a superior, a noética, e a do corpo, né? Ficaria a psique no meio. Eu queria saber se você lembrava um pouco disso, qual seria a parte da alma humana que estaria assim livre da influência daimônica, e se for isso mesmo, assim, dos 2 polos, se faria algum sentido na psique ali, como a potência a pessoal humana da gente conseguir fazer essa transição que até estava falando agora, né, do vício em virtude dos daimons de hierarquia mais baixa para superior. Não sei se ficou um Faz pouco claro. sentido. Os daimons, eles afetam a psique e a soma, que é a alma e o corpo. Mas eles não afetam negativamente o nus, tá? O nus, pelo contrário, o nus ele tem a potência de te purificar dos maus daimons. Quem nos purifica dos vícios e dos maus daimons é sempre o nus, na perspectiva hermética. Nus, de novo, pode ser traduzido de uma cacetada de forma diferente nas traduções para o português. Eu tendo a não traduzir, eu gosto de manter o nus. Mas a alma ela é afetada, sim, e o corpo também. Eu vou ler uma passagem do Corpus Hermético que talvez tenha a ver com essa questão. Tá bem? Essa passagem é do capítulo 9. Ele vai dizer o seguinte: todos os pensamentos do homem são produzidos por seu nus. Bons pensamentos quando o nus está repleto por Deus. Maus pensamentos quando está impregnado por algum daimon. Mas Vinícius, você não falou que o nus ele não é afetado pelos daimons? O corpus hermético, ele muitas vezes ele usa nus para se referir à alma. E aí você tem que ir pelo contexto. Isso é foda na literatura do corpus hermético. O termo que ele usa no grego é numata, inclusive. Mata seria algo como forma e nu seria como mente, né? Forma da mente, alguma coisa assim. Um aluno meu, que eu não sei se ele está aqui na palestra, ele disse que ia aparecer, chamado Luiz Paulo, perdão. Ele traz essa ideia de que o corpus hermético pensa diferentes tipos de nus, como se fossem hierarquias de nus. Eu não sei se eu concordo com essa ideia, mas nessa passagem específica ela faz algum sentido. Então, quando o nus ou a mente, que faz mais sentido que seja a alma ou psique, ela é tomada por bons daimons, ela pensa coisas boas, ela produz coisas boas. Quando é tomada por maus, ela produz coisas ruins, coisas malignas. Que entra no homem que não foi iluminado por Deus, pelo homem que não foi iniciado, e deposita na sua mente a semente de tais pensamentos, como é o trabalho especial daquele daimon para gerar. E a mente traz essas coisas que brotam dessa semente: adultérios, assassinatos, parricídios, sacrilégio, e uma série de problemas. A noção do corpus hermético é o seguinte: ao mesmo tempo que nessa passagem que eu trouxe aqui, eu estou trazendo literalmente para a gente problematizar essa passagem, dizendo que
o nous ele é afetado por bons daimons e por maus daimons, por Deus e por daimons ruins, a outra passagem que ele vai dizer que o nous ele permanece puro. A outra passagem que ele vai dizer que o nous ele livra o homem desses maus daimons. E tem que ter muito cuidado, principalmente se você pega no grego, para você pensar, porque às vezes o nous do corpus hermético não necessariamente está se referindo nessa faculdade superior. Está sendo referido como uma coisa menor. Que eu colocaria psique, se eu fosse o Hermes Trismegisto, mas não sou. Mas que nesse sentido aqui em específico, que ele bota nous, inclusive, todo minúsculo, se refere à mente ordinária. Não sei se eu consegui explicar. Então, quando ele botar o nous no maiúsculo, seria essa faculdade superior. No minúsculo é a mente ordinária. E os modernos traduziram tudo por mente no sentido ordinário. Respondi você, não? Sim, perfeito. Faz até mais A sentido. mente ordinária, ela pertence à alma, tá? Ela não pertence ao divino. Isso tem que ficar muito claro. A mente ordinária pertence à alma. E tem até uma correlação de que o corpo, né, e essa alma menor que vão estar suscetíveis ao destino e tudo, né, e no processo de ascensão a alma retornar e ela vem de um lugar. E se a alma não conseguir cumprir o destino dela, o nous retorna e a alma fica. Sim. Tem uma passagem no Corpus Hermético, inclusive, que afirma isso. A alma fica sem o nous. Que triste, né? É muito triste. Não, mas, pô, valeu. E aí, galera? Explicou muito bem. E aproveitar o embalo, muito boa a palestra, assim, né? Dá mil insights, né? Conexões disso. Mas foi muito show. Vou deixar aí quem mais tiver mais pergunta, comentário aí, senão eu sigo tagarelando. E aí, galera, mais alguém? Eu acho que por silêncio. Alguém levantou a mão. Fala, Felipe. Ou Ieros, perdão. Meu hábito, cara, me perdoe. Tá tranquilo, velho. Só se eu tô fechado de repente é porque alguma criança saiu do controle. Eu tenho um entendimento, talvez, sobre essa questão do o que é o mal no corpus hermético, porque simultaneamente ele tem uma visão de que os daimons fazem sua própria natureza. Então não faria sentido um daimon, um cacodaimon, ser inerentemente maligno dentro da estrutura cósmica. Então o meu entendimento nessa situação, veja se tem algum fundamento, sua leitura é bem mais aprofundada que a minha, é que a atividade cacodaimônica, ela se deve ao fato que a natureza humana é fragmentada. Somos tanto um animal quanto um deus. Então, aqueles cacodaimons que, ao estimularem a atividade do animal, acabam nos afastando do nosso destino, que é divino e não é um destino animal. Então, isso colocaria em contexto, pelo que eu entendo, o corpus hermético ele não entende o mal como uma existência universal, mas um subproduto da própria degeneração humana. E isso reconciliaria... Isso reconciliaria também essas questões como é que os daimons nos afastam do nous ou como é que eles nos aproximam do nous. Justamente por essa decisão que o ser humano tem que tomar entre os dois destinos, o destino da matéria, que não é próprio ao humano celestial, o homem celestial, ou o destino material. Você vê como uma forma coerente de reconciliar esses elementos meio paradoxais do corpus? Eu não acho paradoxal, cara, honestamente. A ideia do mal no hermetismo é um problema. É um problema, uma querela, no sentido de que dá para você juntar uma galera e discutir assim, o problema do mal no corpus hermético. O curso de filosofia tem muito mais temática dessa de discussão, inclusive. Porque se você pegar todos os fragmentos do corpus hermético que vai falar do mal, você não consegue chegar a uma única conclusão. É meio dúbio, digamos assim. O que é dito, o que é afirmado no corpus hermético, é que o mal é derivado da natureza da matéria, que é proveniente da obscuridade original. Isso está escrito.
Então, tudo que tem a ver com o mal vem sempre da materialidade, nunca da espiritualidade. Ah, mas pode existir, Vinícius, daimons que levam você ao vício, ao mal, etc. Podem. E esses daimons, eles são ligados à materialidade, não ao mundo superior. Então, o ponto tem que ficar muito claro. São chamados de daimons quitônios, daimons terrestres, etc. Porém, entretanto e todavia, o homem ele não tem um destino ligado à matéria. O corpo tem. Aí é que entra o pulo do gato. O homem não é o corpo no corpus hermético. Entende? O corpo é meramente um animal que a alma conduz, mas o homem não é o corpo no corpus hermético. Ele chega a chamar o corpo de animal, inclusive. De animal, túnica, de cela. Ele dá vários nomes assim para o corpo, mas o corpo no corpus hermético não é o sujeito. Ele é uma coisa na qual o sujeito se utiliza para se manifestar no mundo. É uma tecnologia de manifestação no mundo, digamos assim. Então, o mal ele é inerente ao corpo, mas não ao indivíduo. O indivíduo ele é criado bom no corpus hermético e o mal se dá quando ele passa a se identificar através do corpo e não se identificar pela sua natureza divina. Não sei se eu respondi, se eu viajei muito também. Você tem que me dizer. Não, pegou sim. Talvez seja alguns aspectos, talvez até seja interessante lembrar também que dentro do corpus, matéria não é só o que a gente entende como matéria, né? Uma série de coisas que nós entendemos como sutis são entendidas no corpus, pelo que eu vejo, como matéria também. A pneuma, a psique são todas entendidas, até mesmo a matéria, os daimons, são e é por isso que a pneuma é corrompível. A pneuma não, a psique é corrompível porque ela é ligada à matéria, não ao divino. E até um colega citou sobre o que é afetado pelos daimons, vem do fitino, então eu não sei a extensão disso dentro do corpus. Eles tinham a ideia de que o sensório, o corpo era afetado pelos daimons, mas o logos, como um raio do nous, era meio que o poder humano de resistir à atividade daimônica. Eu não sei até que ponto isso também é muito... Eu estou vendo muito estoicismo. Está no corpo. Só que o corpus ele vai dizer que, ao mesmo tempo que o logos é uma ferramenta de proteção ao mal, aos cacodaimons, o logos também ele pode se enganar. Que aí vai surgir o que o corpus hermético chama de opinião. A opinião ela é derivada do logos. Quem não se engana no corpus hermético é o nous com N maiúsculo. E essa faculdade superior. O nous ele nunca se engana. Nunca. Ele nunca se engana. O nous ele sempre se abre para a verdade, sempre mostra a verdade. Não, perfeito, bom saber. Era uma referência que estava me fazendo falta. Obrigado demais. E aí, galera, mais alguém? Rapidinho. Você tinha comentado sobre a existência de daimons lunares, marcianos, tudo mais. A gente sofre alguma influência deles também, de alguma forma? Sim, porque todos os daimons que se manifestam no mundo estão ligados aos 7 planetas, aos 7 governadores. Tanto os positivos quanto os negativos, todos estão ligados aos planetas. Os únicos daimons que estão acima dos planetas, que eu não comentei aqui na palestra, não de todos pelo menos, porque não vai ficar muito extensa, é Imarmene, que é o destino, Tyche, que é a fortuna, e Poimandres. São esses 3 daimons que estão acima do governo dos 7. O resto está abaixo do governo dos 7. Todos os daimons que nós contatamos aqui no mundo material, físico, etc., está ligado a um dos 7 planetas. Inclusive, muito material mágico prático vai se utilizar dessa informação para construir técnicas ou tecnologias, ferramentas, etc.,
para fazer os selos dos daimons a partir dessa informação. O estudo dos quadrados planetários passa um pouco por aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? O Corleone estava falando da questão do mal. Era só uma dúvida se no corpus, como que tem a questão da matéria como algo, assim, mal. Eu acho que isso, fazendo um paralelismo ali com os gnósticos, alguma coisa, ele não se inclina muito por esse modo, né? Ou tem alguma coisa, é meio dúbio. Lembra um pouco, mas não é a mesma coisa. Todo mal ele é proveniente da materialidade, do corpus hermético. Isso não quer dizer que o mundo é mal. O mundo no hermetismo ele não é mal, isso tem que ficar muito claro. O mundo ele é chamado no hermetismo de o segundo Deus, inclusive. E esse segundo Deus ele cuida do ser humano material, e o ser humano material e o ser humano divino, coabitando ali numa mesma existência, eles têm como obrigação serem cuidadores dessa obra do mundo, da natureza, dos animais, etc. Então, nós somos aqui uma espécie de... O corpus hermético não usa esse termo, estou utilizando só para facilitar. De jardineiros, de cuidadores do mundo material. O corpus hermético ele entende isso. O mundo ele não é mau. Apesar de todo o sofrimento vir da materialidade, o mundo não é mau. Eu acho que tem a ver Hugo até... pergunta... Pode falar. Não, acho que vai até um pouco com o que ele perguntou. Tem até, acho que um indício do que eu recordo disso, de não ter essa aferição de como a matéria mal por causa da fecundação do mundo e da paixão, assim, né, do criador pelo próprio mundo, né, instantaneamente se apaixonado pelo mundo e tal. Eu acho interessante que o corpus hermético ele bate bem nessa tecla de que existe uma responsabilidade espiritual, eu diria, do homem com o mundo. O homem ele é responsável pelo mundo e por fazer o mundo um lugar belo. E o homem que trabalha contrário a essa responsabilidade, ele se afasta do próprio destino no corpus hermético. No Logos Teleios tem uma passagem chamada o Apocalipse, né, do corpus hermético, do hermetismo. E nessa passagem é justamente o mundo já não aguentando mais as corrupções do homem e botando um basta. É basicamente isso. Aí depois desse basta, o mundo como é que eu posso dizer? A humanidade reinicia depois desse basta. Pura, né? Purificada pela destruição geral. Hugo, esse Apocalipse hermético está no Logos Teleios. Você encontra fácil no Google. Você bota assim o Asclépio. Você acha mais fácil ainda. Escreve Corpus hermético, do lado você bota o Asclépio. Vai ter o texto completo. Aí você vai lendo que você vai achar o Apocalipse lá. Porque senão eu ia ter que pegar o corpus hermético, ficar tirando foto para te mandar, etc. Eu posso lhe dizer a passagem, inclusive para você já ir direto na passagem correta. Alguém tem alguma outra questão? O Apocalipse está no versículo 24 do Asclépio, tá bem? O Asclépio, versículo 24. Ele começa a falar do Apocalipse. Alguém mais? Alguém mais? Galera, acho que eu vou encerrar. Já está 1h43. Vou upar isso no YouTube ainda. Eu vou estar encerrando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem me chamar. As próximas palestras que eu for dar, eu vou publicar nas redes sociais. E como eu já tenho o e-mail de vocês, eu vou enviar também as mensagens por e-mail, tá bem? Avisando que vai ter outro, etc. Quando eu upar o vídeo no YouTube, eu vou mandar o vídeo no YouTube por e-mail e vou colocar na descrição do vídeo um link para um material chamado Daimonologia Hermética, que foi um material escrito por mim que tem todas as referências que eu usei para falar o que eu falei aqui hoje.
E é isso. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado e tchau, tchau. Um abraço, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Muito bom, hein? Até mais. Até mais. Obrigadão, velho. Boa noite, até a próxima.